Santo. Mas essa semente, irmãos, da oposição ao trabalho de Deus, ficou ali na igreja em Jerusalém. Eu vou mostrar para você rapidamente em Atos capítulo 15, né? Atos capítulo 15. Eu quero mostrar para vocês, irmãos, toda oposição à palavra profética, irmão, vem de um agente externo. Esse agente externo, irmãos, não é primeiramente nem entre os homens, é o diabo. Ele coloca a dúvida, ele que começa a se opor, tá? Mas ele usa homens, né? Então, versículo 1: alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Irmão, isso é uma mentira. Tem que se circuncidar para ser salvo? Não. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Né? A salvação vem pela fé. Crê no Senhor Jesus, não é isso? Então, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos, né, e presbíteros com respeito a essa questão. Versículo 5: insurgiram-se entretanto alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, além de crer em Jesus, eles queriam impor duas condições, né? Circuncidar-se e também guardar a lei de Moisés. Irmãos, o agente externo, o diabo, na verdade ele quer derrubar a obra de Deus, e a obra de Deus é feita pela palavra. Então ele está atacando quem fala a palavra de Deus, tá? Então, só que esse agente externo, o diabo, ele usa homens. Mas ele usa homem como? Que tipo de homens? Homens, irmãos, que têm conceito religioso. O homem tem, né? O homem tem, ou ele usa homens com ambição, com alguma ambição. Então, irmãos, esses, e geralmente são da liderança, e esses que são da liderança e tem problema do conceito religioso e também ambição, irmãos, são usados pelo diabo como agente externo para lutar contra a palavra profética. Vocês estão me entendendo agora? Por isso, irmãos, que Senhor Jesus, por isso que em Gálatas Paulo fala assim, Gálatas capítulo 1 versículo 11: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Evangelhos anunciado por mim, irmãos, é a palavra profética que ele falava. Irmão, não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Eu estou sendo apenas, apóstolo Paulo, eu estou sendo apenas fiel ao Senhor, que me revelou, não é isso? Me deu a revelação de Jesus Cristo. E também me encarregou de trazer, né, essa revelação para a igreja. Eu estou sendo só fiel, né? Eu não fui designado por nenhum homem, né? Por isso ele fala no capítulo 1, versículo 1: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Quer dizer, irmãos, um apóstolo, né, ou alguém enviado por Deus, irmãos, não é designado pelos homens. Ele é enviado, ele é chamado por Deus, ele é enviado por Deus. Então Paulo estava nessa condição, irmãos, de levar a palavra do Evangelho, a palavra para fazer a obra de Deus. Mas, irmãos, eu vou direto ao assunto, né? Lá no capítulo 4 de Gálatas, né, versículo 12 diz assim: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes.
E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo, nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Quer dizer, aqui na verdade diz assim, tem uma versão que diz assim, na verdade tem um versículo que fala, se possível, vocês arrancariam até os seus próprios olhos para me dar, eu estava com um problema nos olhos, sabe? Então, tanto que era a apreciação das pessoas para com o apóstolo Paulo e para com a palavra que Paulo falava. Mas alguém introduziu alguma coisa. Por isso eu digo, irmãos, os irmãos no geral não tem problema com a palavra, amam a palavra, é ou não é? Mas o inimigo introduz alguma coisa. Ele usa quem? Alguém que tem ambição, alguém que tem problema, né, em seu conceito religioso, tá? Então aí o que aconteceu? No versículo 15: que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríamos arrancado os próprios olhos para mudar. Quer dizer, vocês apreciavam tanto, né, a palavra do Senhor, e vocês me honravam tanto que vocês eram capazes de arrancar próprios olhos para me dar, para eu ser curado. Mas o que aconteceu agora? O que aconteceu? A serpente entrou? A serpente complicou a vossa mente, né? Versículo 16: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Eles amavam tanto a palavra, amavam tanto a Paulo, e de repente alguém colocou veneno, e Paulo nunca saiu da verdade. Ele só se preocupou em ser fiel ao Senhor e falar a verdade. De repente eu me tornei inimigo de vocês? Eu virei o vilão da história? O que aconteceu, né? Aí ele fala no versículo 17: os que vos obsequiam. Tem alguém por trás. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Agora começa a disputar. Inimigo introduz essas coisas, diabo introduz essa coisa, pessoa que tem ambição, vendo Paulo crescer em popularidade, as pessoas amavam a ele, ouviam a sua palavra, aí vem ciúmes e quer disputar com Paulo. Aí começa a envenenar as